Oi, tudo bem? Bem-vindo ao canal, aqui é o Figueiredo e hoje vamos falar sobre a quarta personalidade sedutora descrita no livro A Arte da Sedução. Segundo o autor, existem 9 tipos de sedutores no mundo. Cada um tem um traço específico de personalidade que vem lá do fundo e gera uma atração sedutora. Vamos à quarta delas. Dandy. Antes de mais nada, gostaria de explicar o que é um dandy. Antigamente era aquele homem de bom gosto e fantástico senso estético, mas que não necessariamente pertencia à nobreza. O dandy dos tempos modernos é o cavalheiro perfeito, que se veste com elegância e requinte, um homem que escolhe viver a vida de maneira intensa. Agora, continuando, na maioria sentimos-nos presos aos papéis limitados que o mundo espera que representemos. Somos instantaneamente atraídos por quem tem mais fluidez, é mais ambíguo do que nós. Aquelas pessoas que criam a sua própria persona. Os dandies excitam porque não podem ser categorizados e falam indiretamente de uma liberdade que desejamos para nós mesmos. Eles jogam com a masculinidade e feminilidade. Eles moldam a sua própria imagem física, que é sempre surpreendente. Eles são misteriosos e ariscos. Eles também apelam para o narcisismo de ambos os sexos. Com uma mulher, são psicologicamente femininos. Com um homem, são masculinos. Use o poder do dandy para criar uma presença ambígua, fascinante, que excita desejos reprimidos. Chaves para personagem. O dandismo nem mesmo é, como muita gente levianamente parece supor, o interesse excessivo pela aparência pessoal e a elegância material. Para o verdadeiro dandy, essas coisas não passam de um símbolo da superioridade aristocrática da sua personalidade. O que, então, é esta paixão dominadora que se transformou num credo e criou seus próprios e hábeis tiranos. Que constituição é esta que criou uma casta tão arrogante? É, acima de tudo, uma necessidade intensa de adquirir originalidade dentro dos limites aparentes das convenções. É uma espécie de culto de si mesmo, capaz de prescindir até do que em geral se chama de ilusões. É o prazer de causar admiração e a orgulhosa satisfação de nunca se admirar. Charles Baudelaire, The Dandy. Hoje costumamos achar que a liberdade sexual progrediu nesses últimos anos, que tudo mudou, para pior ou melhor. Isto é uma grande ilusão. Uma leitura da história revela períodos em que as pessoas tinham comportamentos sexuais muito mais desregrados. A Roma Imperial, a Inglaterra do final do século XVII, o mundo flutuante do Japão do século XVIII. Sem dúvida, os papéis de gênero estão mudando, mas eles já mudaram antes. A sociedade está em constante mudança, mas uma coisa continua sempre igual. A maioria das pessoas se conforma com o que é normal para a época. Elas representam o papel que lhes coube. A conformidade é uma constante porque os seres humanos são criaturas sociais que estão sempre se imitando umas às outras. Dandies existiram em todas as épocas e culturas, e para onde quer que tenham ido, lucraram com o papel conformista representado pelos outros. O dandy exibe uma verdadeira e radical diferença com relação às outras pessoas, na aparência e nos modos. Como a maioria, nós nos sentimos no íntimo oprimidos pela falta de liberdade, quem é mais fluido e ostenta sua diferença nos atrai. Dandies seduzem social e sexualmente. Grupos se formam ao seu redor. O seu estilo é imitado com delírio. Toda uma corte ou multidão se apaixona por eles. Ao adaptar a personalidade do dandy aos seus próprios objetivos, lembre-se de que ele é, por natureza, uma flor rara e bela. Seja diferente de uma forma ao mesmo tempo surpreendente e estética. Jamais vulgar. Zombe de tendências e estilos atuais.
Siga uma nova direção e não demonstre nenhum interesse pelo que os outros estão fazendo. As pessoas, na sua maioria, são inseguras. Elas ficarão imaginando o que você vai fazer e, aos poucos, começarão a admirá-lo e imitá-lo, porque você se expressa com total confiança. A tradição tem definido o dandy pelas roupas, e sem dúvida a maioria deles cria um estilo visual único. Bial Brummel, o mais famoso de todos os dandies, passava horas cuidando da toilette, em particular do inimitável e elegante nó da gravata, pelo qual era famoso em toda a Inglaterra no início do século XIX. Mas o estilo de um dandy não pode ser óbvio, porque eles são sutis e não se esforçam por chamar a atenção. As atenções chegam até eles. A pessoa cujas roupas são flagrantemente diferentes não tem imaginação ou bom gosto. Os dandies mostram a sua diferença nos pequenos toques que marcam o seu desdém pelas conveniências. O terno de veludo verde de Oscar Wilde, as perucas prateadas de Andy Warhol. No dandy feminino funciona da mesma maneira. Ele pode adotar um vestuário masculino, digamos, mas, se o fizer, um toque aqui e outro ali o diferenciará. Nenhum homem jamais se vestiu como George Sand. O chapéu excessivamente alto, as botas de montaria usadas pelas ruas de Paris faziam as pessoas pararem para olhar. Eu sou uma mulher. Todo artista é uma mulher e deveria ter uma queda por outras mulheres. Os artistas homossexuais não podem ser verdadeiros artistas, porque gostam de homens, e visto serem eles mesmos mulheres, revertem a normalidade. Pablo Picasso, que com um comentário desse nos dias de hoje seria chamado de gay enrustido que é homofóbico. Mas continuando. Lembre-se, é preciso haver um ponto de referência. Se o seu estilo visual é totalmente incomum, as pessoas pensarão, na melhor das hipóteses, que o óbvio que você está querendo chamar atenção, e na pior, que é louco. Em vez disso, crie sua própria moda, adaptando e alterando os estilos predominantes para se tornar objeto de fascínio. Faça isso de forma correta e as pessoas não pensarão duas vezes antes de imitá-lo. A não conformidade dos dandies, entretanto, vai além das aparências. É uma atitude com relação à vida que os distingue. Adote essa atitude e um círculo de seguidores se formará ao seu redor. Os dandies são extremamente imprudentes. Não dão a mínima para os outros e jamais procuram agradar. A insolência do dandy, por outro lado, tem como alvo a sociedade e suas convenções. E como as pessoas se sentem, em geral, oprimidas pela obrigação de serem sempre bem educadas e altruístas, elas adoram estar ao lado de alguém que despreza essas sutilezas. Os dandies são mestres na arte de viver. Vivem para o prazer, não para o trabalho. Cercam-se de objetos bonitos. Comem e bebem com a mesma satisfação que demonstram por suas roupas. A chave é fazer de tudo uma opção estética. A sua habilidade para aliviar o tédio, transformando viver numa arte, fará de você uma companhia muito apreciada. O sexo oposto é um território estranho, incompreensível para nós, e isso nos excita. Cria a peculiar tensão sexual, mas é também fonte de aborrecimentos e frustrações. Os homens não entendem o modo de pensar das mulheres e vice-versa. Cada um tenta fazer o outro agir mais parecido com alguém do próprio sexo. Os dandies podem não tentar agradar nunca, mas nesta área eles causam um efeito agradável, adotando traços psicológicos do sexo oposto,
Eles cativam o nosso narcisismo inerente. Esses modos reais que o dandy elevou ao auge da verdadeira realeza, ele os copiou das mulheres, para cujo papel elas parecem feitas naturalmente. É mais ou menos usando os modos e os métodos femininos que o dandy domina. E esta usurpação da feminilidade ele faz com que elas mesmas a aprovem. O dandy tem algo de antinatural e andrógeno, que é exatamente como ele consegue seduzir sempre. Jules Lemaitre, Les Contemporains. Esse tipo de travestismo mental, a habilidade para entrar no espírito do sexo oposto para se adaptar ao modo como eles pensam, espelhando seus gostos e atitudes, pode ser um elemento chave para a sedução. É uma forma de deixar a vítima hipnotizada. O dandy feminino, o homem ligeiramente andrógeno, atrai a mulher exatamente com o que ela quer, uma presença familiar e agradável. Espelhando a psicologia feminina, ele chama atenção por sua aparência, sensibilidade ao detalhe, faceirice, mas também tem uma pitada de crueldade masculina. Mulheres são narcisistas, apaixonadas pelos encantos de seu próprio sexo. Ao mostrar a elas o charme feminino, um homem pode hipnotizá-las e desarmá-las, deixando-as vulneráveis para o movimento seguinte, ousado e masculino. O dandy masculino, a mulher ligeiramente andrógena, é bem-sucedido por reverter o padrão da superioridade masculina em matéria de amor e sedução. A aparente independência do homem e sua capacidade de distanciamento sempre dão a ele o controle da dinâmica entre homem e mulher. Uma mulher puramente feminina provoca desejo, mas está sempre vulnerável aos caprichos e à perda de interesse dos homens. Uma mulher puramente masculina, por outro lado, não desperta interesse nenhum. Ao seguir o caminho do dandy masculino, porém, você neutraliza todos os poderes de um homem. Nunca se exponha completamente. Ao mesmo tempo que você é passional e sexy, mantenha um ar de independência e autonomia. Você pode partir para a próxima conquista, ou deixar que o homem assim suponha. Você tem assuntos mais importantes com os quais se ocupar, como seu trabalho. Homens não sabem como enfrentar mulheres que usam as mesmas armas que eles. Ficam intrigados, desarmados. Segundo Freud, a libido humana é essencialmente bissexual. A maioria das pessoas se sentem de certa maneira atraída por pessoas do seu mesmo sexo, mas as restrições sociais, variando com a cultura e o período histórico, reprimem esses impulsos. O dandy representa a libertação dessas restrições. Não se deixe enganar pela superficial desaprovação que a sua atitude de dandy possa provocar. O que é mais sedutor é quase sempre o que está mais reprimido. Aprenda a praticar um dandismo brincalhão e você será o ímã para os desejos ocultos e irrealizados mais intensos das pessoas. A chave para esse poder é a ambiguidade. Numa sociedade em que todos representam papéis óbvios, a recusa em se conformar com um padrão qualquer excita o interesse. Seja ao mesmo tempo masculino e feminino, imprudente e charmoso, sutil e ofensivo. Deixe que os outros se preocupem em ser socialmente aceitáveis. Esses tipos existem à farta, e você está atrás de um poder maior do que eles possam imaginar. Símbolo: a orquídea. Sua forma e cor sugerem curiosamente ambos os sexos. Seu perfume é doce e decadente. É uma flor tropical do mal, delicada e muito cultivada. Seu valor está na raridade. É diferente de qualquer outra flor. Bem, o que dizer sobre essa personalidade? Robert Greene,
Acho que você se soltou no final, mas eu já desconfiava. Bom, por hoje é só. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações. Quaisquer dúvidas ou opiniões, deixe nos comentários. Quer entrar em contato via e-mail? É só me escrever. contato.jrfigueiredo@gmail.com. Sucesso e até a próxima!